falando sobre Marcos, capítulo 10. Se você puder, me acompanhe. Um jovem procura Jesus. E ele demonstra uma preocupação com a sua vida espiritual, salvação. Ele pergunta para Jesus, no verso 17, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde, a partir do 18, guarda os mandamentos. No 20 ele diz, eu tenho guardado isso tudo desde a minha juventude. Aí no 21 a Bíblia diz assim, e Jesus olhando para ele com amor. Outras traduções diz que Jesus olhou para ele e o amou. Preste atenção nisso. O texto não está dizendo Jesus o trollou. Jesus o amou, que é o melhor dele. Então já vamos com esse filtro. Jesus disse, só uma coisa falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. O que é que acontece? O 22 diz, ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus, que não deixava a bola quicando, não perdia uma oportunidade de aproveitar a didática do momento. Verso 23 diz, Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam meio sem entender. Verso 24 explica, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus olhando para eles disse, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Tipo, não somos nem o cabeção aí não. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Vamos parar para considerar o que é que Jesus está tentando explicar aqui. É inegável o que ele diz a respeito de uma dificuldade do rico entrar no reino de Deus. A pergunta é, qual é a origem dessa dificuldade? Não é Deus que dificulta. Romanos 2,11 diz que ele não faz acepção de pessoas. Então Deus não está olhando para o rico e dizer, você se consolou, se divertiu na vida terrena, o pobre que sofreu, agora eu vou melhorar a vida dele e você não precisa de mais. Não é Deus. Então, de onde vem a dificuldade? É evidente que se não é Deus, quem dificulta a entrada no reino é o próprio rico. Vamos por eliminatória, por questão lógica. Até porque Jesus deixou clara a diferença entre dificuldade e impossibilidade. Quando ele fala de dificuldade, os discípulos já imaginam impossibilidade. Não, desse jeito ninguém pode ser salvo. Ele diz, para o homem impossível, para Deus possível. Então Deus não só não dificulta, não estabelece a dificuldade, como ele diz, eu sou o Deus da impossibilidade. Eu levo qualquer um a superar a dificuldade. Então ele está dizendo, o problema não é comigo, nem falta de boa vontade ou de poder da minha parte. Então, com esse esclarecimento, a pergunta é, por que muitos ricos têm dificuldade? Vamos voltar na parábola de querer comer antes do almoço. Porque eles se empanturraram e encheram tanto a sua alma com tantas coisas, a ponto de perder o interesse por aquilo que traria a verdadeira saciedade. Em Lucas 12:19, Jesus falando daquela parábola do rico insensato, que diz assim, então direi a minha alma, você tem depósitos, bens para muitos anos, come, bebe, regala. Direi a minha alma. O que o rico está enchendo, satisfazendo? Sua alma. Aqui eu e você começamos a entender qual é a conversa final. Por que Jesus diz, em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado tudo, que não receba já no presente mais coisas, com perseguições do mundo por vir a vida eterna. Jesus está falando de uma salvação que é merecimento? Se você pagou o preço da renúncia, se garantiu? Não, isso seria contraditório à nossa doutrina. Jesus nunca falou de merecimento. O que Jesus está falando aqui é de um esvaziamento que permite um novo preenchimento. Desprendimento, não merecimento. Porque o esvaziamento do desprendimento é o que nos permite ficar pronto e conectado para receber aquilo que Deus tem. Quem está acompanhando? Não estou aqui para tentar tirar a sua fé nas bênçãos que Deus tem para você. Mas nós precisamos ajustar
um termostato interior nosso. Nós precisamos regular algumas coisas, porque a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto. Quando você só lê isso, não parece muita coisa. Mas para os povos antigos do Oriente, mesmo antes de ser definido a história do povo hebreu, era comum que na época de colheita eles celebravam as suas divindades. Quem conhecia e temia a Deus como Noé, obviamente celebrava a Deus. Os outros pagãos celebravam seus ídolos. O negócio era tão forte culturalmente falando, que Deus estabeleceu a festa de Pentecoste, as leis da colheita, como iriam celebrá-lo. Então pressupõe-se pela lei cultural da época, plantou, colheu, vai ter celebração à divindade. Impossível não deduzir que Noé não estava grato a Deus. Mas na hora de festar diante do Deus que o abençoou, a Bíblia diz que Noé se embriagou. O que ele tinha plantado? Uma vinha. O que ele se embriagou? O fruto da bênção que o próprio Deus havia lhe dado. Há 15 anos atrás, quando Deus começou a falar comigo sobre essa questão de colocá-lo num lugar diferente de tudo, eu lembro do dia que ele me disse: muitos de vocês têm se embriagado com as minhas bênçãos. Alguns se embriagaram com bênçãos materiais, outros com realizações profissionais, e diz outros de vocês com conquistas ministeriais, inclusive você, ele me falou. Eu não sabia para onde correr. Porque muitas vezes nós podemos nos empolgar mais do que deveria. Isso não faz da bênção algo errado, porque Deus não faz nada errado. Mas isso faz da nossa relação com aquilo algo que tem que ser questionado. Quem está entendendo? E por que precisamos alinhar o coração? Para não ser privado daquilo. Então tem crente orando: não, Deus, nem me dê isso para eu não pecar. Não, Deus não quer não te dar para não pecar. Ele quer mudar você, para você usufruir o que Ele tem, sem pecar e aproveitando o que tem de melhor. Mas nós também não podemos imaginar que porque isso é bom, que não venha mesclar de alguns riscos se nós não amadurecemos no processo. Dito isso, eu vou para onde eu quero. Qual é o poder da abstinência? Deuteronômio 8, que é justamente o texto que Jesus cita na resposta a Satanás, quando lemos Mateus capítulo 4. Capítulo 8, Deuteronômio, versos 2 e 3. Advertência: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, preste atenção na palavra humilhou. Ele os deixou passar fome, preste atenção no passar fome. Ele os sustentou com maná, outra ênfase, que vocês não conheciam, nem os pais de vocês conheciam. Para quê? Para que um indicativo de propósito. Por que ele fez tudo? Humilhou, deixou passar fome e deu maná. Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Para que vocês compreendessem, Deus está dizendo: eu tenho um recurso didático que tem um poder que vocês não têm noção. Que para gerar em vocês a compreensão de que o homem não vive só do pão natural, mas do celestial, alguns processos funcionam como elemento didático. E antes de falar do maná, que é o grande ponto aqui, o texto está dizendo que Deus humilhou e fez passar fome. Agora, pegando a ideia de humilhar e passar fome, Levítico 16 nos mostra que no dia da expiação, chamado Yom Kippur, uma vez ao ano, Deus disse assim: vocês vão afligir a alma. E quem não aflige a alma será eliminado do povo. O que era afligir a alma? Não era algo sentimental. Porque como é que você vai avaliar se alguém afligiu ou não? No livro de Jeremias e depois no de Atos, nós vemos que esse dia é chamado de o dia do jejum. Porque afligir a alma era sinônimo de jejum. Davi diz: eu humilhava a minha alma com jejum, Salmo 35, 5. Curioso é que o jejum está ligado não só com humilhação, mas com fome. E é o contexto do que Jesus está vivendo na hora que ele vai buscar exatamente esse texto. Eu e você precisamos entender que há um paralelo para nós hoje. Jejuar não deveria ser feito com a mentalidade errada que muitos têm feito.